O ministro Luiz Roberto Barroso ordenou ao Senado Federal que abra a CPI da Covid. Olha, a coisa é muito simples. Está na Constituição, está no regimento interno do Senado, está em todas as decisões passadas do próprio Supremo. O Legislativo é responsável por fiscalizar o trabalho do Executivo. As minorias têm o direito de investigar o que desejarem. Ou seja, se tem um número mínimo de assinaturas, o presidente do Senado não escolhe se abre ou não a CPI. Ele está legalmente obrigado a instaurar a comissão para que o inquérito aconteça. Mas enquanto essa discussão entre poderosos ocorria em Brasília, enquanto um senador gravava sua conversa com o presidente da República, um policial paranaense pegou como refém uma comissária da Gol no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Fazia um discurso desconexo, falava em eles suicidam um policial bom, que eles armaram tudo, que a gente não entrou na corrupção e por isso virou carta marcada. Ainda não sabemos qual a história por trás do ataque, mas sabemos que o homem era um policial do Paraná. Se essas duas histórias parecem não ter uma a ver com a outra, presta atenção, porque elas tratam rigorosamente do mesmo assunto. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você conhece o Meio? Gratuito, de segunda a sexta, chega cedo no seu e-mail. Leitura rápida, tá? Só 8 minutos e o essencial para você compreender o dia. Assina lá. E esse aqui? Esse é o ponto de partida. Vamos começar pelo policial em Guarulhos? Bem, ele não estava sozinho. Vocês com certeza se lembram do outro PM na Bahia que terminou morto pelos colegas do BOPE, quando durante o que pareceu ser um surto psicótico, quis ele atirar contra os seus colegas usando um rifle automático. Foi há 2 semanas, também num domingo. No dia 1º, um oficial bombeiro ateou fogo à sede de um jornal em Olímpia, no interior de São Paulo. Explicou ao ser preso que não gostava das manifestações do editor do jornal. No sábado foi a vez do Recife, um policial militar novamente em surto, ameaçando gente dentro de uma loja num bairro pobre. É endêmico. A gente não sabe de muitos detalhes sobre o que o PM do Recife falou, mas os outros casos, todos eles, vinham com um discurso de alguma forma politizado. Uma coisa vaga contra a corrupção, pela ordem, para trabalhar. Existem 2 maneiras típicas de falar sobre policiais, principalmente policiais militares no Brasil. Uma é a bolsonarista. Heróis que enfrentam bandidos, a violência é consequência, faz parte. A outra é o oposto. Vilões terríveis, quase sempre corruptos, quase sempre violentos, capitães do mato que perpetuam as desigualdades. Mas quem entende mesmo do assunto vê um cenário bem mais complexo. São quase sempre homens pobres. Esses policiais militares, com muita frequência, são negros ou pardos, sempre muito mal pagos. Vivem num ambiente em que a corrupção está sempre presente. Pela tentação, por um lado, os salários são horríveis, as possibilidades grandes. Também pela imposição do outro. Ou você se corrompe junto, ou um acidente pode acontecer. Muitos matam em troca de tiros, veem companheiros morrer, e mesmo quando não matam, tiroteios frequentes, o convívio diário com armas pesadas, a falta de treino, de formação, tudo contribui para uma vida de terror. Talvez o bolsonarista mais furibundo acredite que matar é coisa que se faz impunemente, mas olha, não é. Com exceção de psicopatas, e a maioria das pessoas não é psicopata, matar quebra alguma coisa por dentro. Ver gente morrer de morte violenta destrói mais um pouco. A exposição continuada a esse nível máximo de violência gera isso. Gente à beira de um colapso psicológico. E temos um governo federal que está estimulando justamente esses brasileiros à violência, ao levante. É o bombeiro que põe fogo.
Um policial que vira arma contra seus companheiros, contra a sociedade civil. Hoje, nós estamos vendo pontualmente esses momentos de surto. Ali na frente, se vier um movimento coletivo, pode ficar bastante grave. Daí a pergunta natural na sequência é: pode isso? Não, não pode. Quem fiscaliza? É o Congresso Nacional. É ao Congresso que cabe fiscalizar o Poder Executivo. E sim, quando um presidente insufla o rompimento institucional, o levante de policiais contra governadores, ele comete um crime de responsabilidade gravíssimo, passível de impeachment. Não é só o presidente, claro. Há parlamentares bolsonaristas que fazem isso. A lista inclui também Bia Kicis, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. É o cargo mais importante fora da mesa diretora. Ela tem um controle sobre que projetos passam ao plenário para voto. Aí voltamos à CPI da Covid, que o Senado, enfim, vai instalar. Mas, olha, precisou ser ordem do Supremo. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, carregou com barriga o quanto deu. Ou seja, não basta o Congresso estar omisso contra um presidente criminoso. É preciso ser ativamente resistente ao dever básico de investigar se há crimes sendo cometidos dentro do Palácio do Planalto. Vejam bem, pois é realmente mais do que omissão. É resistência ativa. O Congresso Nacional é cúmplice de um presidente criminoso. Sim, um presidente criminoso. Em matéria de crimes de responsabilidade, nenhum na nossa história bate Jair Bolsonaro. A gente já conversou sobre isso. Um deles é esse, entre aspas, incitar militares à desobediência à lei ou infração à disciplina. Artigo 7º, parágrafo 7 da Lei 1079 de 1950, que define o que pode levar a um impeachment. Outro é o artigo 4º, título 3. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e especialmente contra o exercício dos direitos sociais. O direito à saúde, por exemplo, artigo 196 da Constituição. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante suas políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É isso que a CPI vai investigar. Se o governo trabalhou ativamente para não reduzir o risco de doença. O que vocês acham que essa CPI vai descobrir?